Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aqui esse vídeo. Eu estou passando aqui para falar um pouco sobre o iMatch, tá? A gente está em 2024, eu estou gravando esse vídeo aqui mais ou menos na metade de abril de 2024, porque muitas pessoas vêm até nós perguntar sobre o iMatch, quando que vai sair edital, que é por meio de decreto que saem as primeiras informações, se vai ter iMatch, como que foi. Então, acho que é muito importante fazer esse esclarecimento aqui para você que está vendo esse vídeo, você que tem essa dúvida. O que acontece? Os vestibulares na Itália, eles são divulgados todo ano por meio de decreto, assim como no Brasil é divulgado por meio de edital, universidade pública e tudo mais. O que acontece? Estamos em 2024. No ano passado, 2023, a gente teve várias mudanças nos vestibulares de medicina da Itália. Lembrando que temos dois tipos de vestibular. Um que é para os cursos de medicina em italiano e o outro que é para os cursos de medicina em inglês. Esse que é para o curso de medicina em inglês se chama iMatch, tá? Para a medicina italiana, em 2023, ou seja, ano passado, o governo italiano parou de fazer a prova. E aí começou a se chamar TOEIC-MED, porque tem um grupo chamado TISIA, e o TISIA faz provas que se chamam TOEIC, eles colocam um tracinho no TOEIC, e aí o nome do argumento da matéria que é cobrada no tipo da prova. Então, como eles foram contratados para fazer o TOEIC-MED em 2023, foi chamado TOEIC-MED. Eles foram contratados para fazer a prova de admissão em medicina em italiano, tá? Então, isso foi no ano passado, que o governo italiano parou de fazer e terceirizou. Só que deu tanto problema, deu tanta polêmica, que o governo italiano deu um passo para trás e em 2024 eles voltaram a estar responsabilizados por fazer e aplicar a prova da medicina em italiano, que a gente sempre se referiu aí como um accesso programato, porque é uma prova com número limitado de vagas, que você faz um processo seletivo. A gente chama ele também de teste de medicina em italiano, e fica mais fácil falar dessa maneira, tá? Mas muitas pessoas vão se referir aí a accesso programato também, porque é um tipo de accesso programato que existe. Bom, dito isso, esse ano o governo italiano volta a fazer a prova de medicina em italiano. E a prova de medicina em inglês, que é até o motivo principal que a gente está fazendo esse vídeo. A prova de medicina em inglês, que se chama iMath, ela existe ali, se eu não me engano, desde 2011, a primeira edição que teve. E ela foi sempre organizada pela Cambridge, tá? Então o governo italiano contratou a Cambridge para poder organizar um teste internacional, um teste em inglês que é aplicado ao redor do mundo, em várias sedes, como por exemplo São Paulo, sempre tem ali São Paulo como uma das sedes. E o teste de medicina italiano não é assim. Quem quer fazer medicina em italiano tem que vir para a Itália para fazer a prova. Quem quer fazer medicina em inglês acaba podendo fazer aí espalhado ao redor do mundo nas sedes de aplicação de prova. São Paulo costuma ser uma delas. Bom, dito isso, qual que é o histórico do iMatch que a gente tem aqui de uma maneira bem resumida para eu poder falar sobre esse ano 2024? O iMatch 2011 até o ano retrasado, até o ano de 2022, era feito pela Cambridge. E ano passado, que seria a edição 2023, do nada a Cambridge tirou do site dela o iMatch, a aba que tinha sobre a iMatch, e aí foi questionada, eles responderam que eles não eram mais responsáveis pelo iMatch, porque o governo italiano não contratou eles em 2023. E essa foi a única informação que a gente teve ali no comecinho do ano, lembrando que os editais eles acabam saindo sempre depois, mais para frente. O governo italiano costuma publicar até às vezes 2 meses antes da prova um decreto para organizar o processo seletivo, um prazo bem pequeno. Então, no ano passado, ainda bem que a Cambridge falou antes. Como a Cambridge falou antes, que eles não seriam responsáveis pela prova, começou a surgir um pânico generalizado nas pessoas que queriam tentar essa prova, porque a Cambridge falou, não vamos mais fazer a prova do iMatch. O pessoal começou a falar, meu Deus, não vai ter iMatch. Não vai acontecer. E aí, a nossa posição foi a seguinte, é improvável que não tenha. Tem que ser confirmado por decreto esse tipo de informação. Esse foi o nosso posicionamento. A gente nunca pode dizer que vai ter a prova sem saber disso por meio de decreto, por meio de informação oficial, porque essas questões públicas
ninguém pode garantir se você não tiver o papel, o documento na mão. Mas o nosso posicionamento no ano passado foi o seguinte, ó, pessoal, provavelmente vai ter essa prova, porque as vagas de medicina em inglês, elas existem nas universidades, os cursos existem, não saiu nenhum rumor, nenhum boato que eles vão deixar de existir. Se eles deixarem de existir, é como se você pegasse um curso consolidado de uma universidade pública brasileira e falasse que ele não existe mais, do dia para a noite. Então a gente sabia que existia alguma forma de ingresso, que provavelmente seria o IMET, ou provavelmente o governo italiano fizesse a mesma coisa que fez com o TOEIC-MED, de fazer a prova de medicina em inglês ser terceirizada para uma empresa. Com todo esse pânico generalizado, muitas pessoas ficaram, assim, descrentes de que poderia haver uma prova e deixaram para se preparar lá no final, quando foi publicado o decreto, com muito pouco tempo de preparação. Outras pessoas acabaram se preparando, estudando para a prova, com a crença de que haveria a prova, porque era a coisa mais provável que aconteceria. Bom, estou dizendo isso porque a prova ano passado, quando foi publicado o decreto, se eu não me engano foi uns 2 a 3 meses antes da execução da prova, foi publicado não um decreto, mas um aviso dizendo que haveria o IMET e que eles queriam aplicar o IMET ali em outubro, tá? Por que o governo italiano fez isso? Não foi explicado o porquê, que eles publicaram um aviso dizendo que haveria o IMET, mas a gente acredita que foi porque precisava dizer que haveria o IMET. As pessoas estavam desesperadas. Já tinha edital da medicina italiana, já tinha tudo certinho para medicina italiana e medicina em inglês, ninguém sabia. E muitos italianos tentam tanto a medicina em inglês quanto a medicina em italiano, e dependendo da pessoa, eles escolhem estudar uma, escolhem estudar outra. Tudo depende aí dos valores pessoais, das coisas que eles levam em consideração para essas provas. Bom, quando foi publicado esse aviso e depois foram publicados os decretos aí bem em cima, se não me engano, aí em torno de 2 meses mesmo antes da prova. Se não me falha a memória aqui, mas foi tudo bem em cima da hora. E aí o que aconteceu? O IMET no ano passado, em resumo, ele foi elaborado pelo governo italiano. Então o governo italiano elaborou as questões pela primeira vez do IMET. E ele foi também aplicado, na verdade, a aplicação do IMET foi um tanto ali terceirizada para uma empresa chamada Minerva. A Minerva fazia a gestão do pagamento, fazia toda essa gestão da aplicação aí também, tá? Então, provavelmente, essas pessoas da Minerva até são pessoas que provavelmente trabalham aí para Cambridge, pelo que a gente ouviu, né? Tudo é extraoficial isso que eu tô falando. Pessoas que trabalharam já para Cambridge para poder fazer uma aplicação muito parecida. Mas a elaboração das questões foi feita pelo governo italiano. E aí o que aconteceu? A gente já entendeu ali no ano passado que o IMET mudaria um pouquinho os estilos das questões. Tanto que a gente foi fazer a prova e a gente viu que o estilo de questão mudou um pouco. Mas esse mudar um pouco não é mudar tanto. Mudou um pouquinho o jeito de perguntar algumas coisas. Mas o governo italiano fez um trabalho muito bom aí em tentar copiar a maneira que Cambridge fazia, tá? Então com isso a gente tira aqui a conclusão que se você está se preparando para a prova esse ano, é interessante você usar as edições do IMET do ano passado para se preparar. Só que é aquela coisa, mudou um pouco o estilo da prova, a gente sentiu algumas diferenças ali no ano passado. Estamos aí para os nossos alunos colocando em prática essas diferenças nos simulados, já deixando sempre no formato que foi feito no ano passado como formato de prova, número de questões, distribuição, tudo mais. Mas a prova em si continua sendo a mesma prova, não mudou a quantidade de questões. A distribuição ali mudou, né, um pouquinho no ano passado. Mas não mudou o tempo de prova, não mudou o esquema das etiquetas que você tem que entregar lá no final. A aplicação em si foi muito fidedigna ao que a gente fez. Quando a gente entrou em medicina, a gente fez a prova da Cambridge. Foi muito fidedigna àquilo que era feito pela Cambridge, tanto que em São Paulo continua sendo a mesma empresa, continuou sendo no ano passado, né, a mesma empresa que aplicou o IMET de maneira terceirizada, tá? Bom, dizendo tudo isso, agora eu vou falar sobre 2024. 2024 que a gente está fazendo? Estamos preparando aí vários alunos. Para preparar esses alunos, o que a gente faz? A gente tem os simulados, a gente tem as nossas aulas do extensivo, que
você aprende ali de maneira aprofundada os assuntos. Biologia, principalmente, tem que aprofundar muito para entender. As nossas aulas vão a fundo. Tem playlist aqui no YouTube até de amostra de aulas, se quiser dar uma olhada. Se quiser até aprender alguns assuntos, a gente colocou módulos inteiros nas playlists, para você não perder tempo, tá? E você, se você está se preparando para a prova de 2024, a nossa recomendação é de estar se preparando o quanto antes, porque em 2023 houve assim, estourou as notas de corte para alguns lugares. Deu para ver que o EMET está ficando está sendo mais usado pelo resto do mundo, está ficando mais popular, está ficando mais concorrido. Pela primeira vez na história, foi mais difícil para o não europeu do que para o europeu no EMET em termos gerais, porque se a gente analisa isoladamente as universidades, tem casos e casos, mas em termos gerais foi a primeira vez que foi mais concorrido aí para o candidato não europeu. Teve nota de corte aí em torno de 60, que não havia antes. Vocês podem acessar no nosso Instagram ali tudo mais, notas de corte, para caso queiram dar uma comparada. Então, a nossa recomendação vai estudando. A minha dica para você é estude, tá? Estude bastante, se prepare bastante. A prova não é a mesma concorrência que tinha 5 anos atrás. 5 anos atrás era bem diferente. Então, a percepção, às vezes, de alguém que entrou na medicina 5 anos atrás da concorrência da prova não seja a percepção de hoje. Hoje você precisa ir bem na prova mais do que antes para garantir a tua aprovação, a depender do local que você concorre, obviamente. Tem lugares mais concorridos, lugares menos concorridos, mas aqui eu reforço, a nossa mensagem estude, se prepare, isso é importantíssimo. Muitas pessoas vêm perguntar pra gente, tem notícias da prova desse ano? Então agora em abril? Não tem. A gente esperava notícias agora em abril? Não. Eu sinceramente não esperava nenhuma notícia até o momento, tá bom? Porque eles divulgam depois. A prova todo ano aconteceu ali em meados de setembro, segunda semana de setembro, mais ou menos. Ano passado foi uma exceção, aconteceu no dia 17 de outubro, então em 2023, quando teve todas as mudanças, aconteceu no dia 17 de outubro. Não ficou claro se foi um atraso proposital ou se foi um atraso não proposital, porque pode ter havido um atraso por conta das mudanças. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que foi um atraso que eles não queriam que tivesse acontecido, mas por conta de logística, por conta de decisões importantes, a prova do IMET foi um pouco atrasada em relação ao normal. Então, assim, esse ano vai acontecer em setembro, outubro, julho, agosto? Só pode confirmar por decreto, a maior probabilidade é que seja entre setembro e outubro, tá bom? Então, vamos aguardar a confirmação por decreto. Como curso, a nossa expectativa de decreto é sempre ali a partir de julho. Antes de julho a gente não espera. Se vier o decreto antes, vamos ficar felizes, vamos agradecer, vamos postar aqui para falar sobre o decreto. Então, informações sobre a prova ali esperamos de ter a partir do mês de julho. Esperamos que a gente não tenha tantas surpresas como no ano passado, né? Tomara que seja tudo muito parecido com o que foi antes, mas a nossa dica aqui para vocês é: se preparem, estudem, peguem a prova do ano passado. Logo mais vai ter resolução de todas as questões da prova do ano passado aqui no nosso canal do YouTube, para você olhar como foi, olhar o nível de aprofundamento. Já tem resolução de uma questão ou outra ali numa playlist. Pode procurar a playlist pública. E é isso, gente. Fica aqui a nossa mensagem para vocês, para falar um pouquinho sobre o que esperar da prova para esse ano. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem um comentário aqui embaixo, a gente vai responder. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tem o nosso Instagram, procura lá, Simple Med Italia. Tem dentro do nosso Instagram, tem na nossa bio um link para você falar com a gente no WhatsApp, se você quiser tirar dúvida. Quem está vendo esse vídeo aqui sabe que não precisa, a gente responde as dúvidas de todo mundo que chega aí até nós, que vem conversar com a gente. A gente pede paciência às vezes, porque tem muita gente vindo conversar, vindo pedir informação. Tem os nossos alunos que a gente dá prioridade de atendimento, mas a gente acaba sempre ajudando todo mundo, a gente acaba sempre respondendo todo mundo para a gente dar uma informação que a gente tenha. A gente tem prazer aí em esclarecer esse tipo de coisa
em deixar mais claras as coisas para vocês, alunos, para os pais que entram em contato também. A gente sente aí uma certa responsabilidade, pois estamos aqui na Itália estudando medicina na Universidade de Bolonha, estamos produzindo conteúdo sobre isso, então a gente acaba dando esse auxílio aí na medida do possível e sempre pedimos a paciência de vocês, porque às vezes a gente não consegue responder com tanta agilidade, mas a gente acaba sempre providenciando uma resposta. Mas é isso, gente. Fica aqui a minha mensagem para vocês e é isso. Boa sorte e o recado principal é: vai sair decreto, vai sair informação, vão estudando, vão se preparando, isso é muito importante. Com calma, paciência, mantendo aí horas de sono, mantendo saúde, e a prova vai acontecer em algum momento, você tem que estar preparado para ela na hora que acontecer. E sobre o aumento da concorrência do ano passado, antes que eu me esqueça, tem vários motivos que a concorrência do não europeu aumentou, que a gente atribui a esses motivos. Por exemplo, relatos que a gente pegou aí em pessoas falando, né? Que tem bastante gente da minha turma esse ano que entrou no IMET, entrou pelo IMET porque o país deles está em guerra e eles querem escapar do país deles com visto de estudos para algum lugar e queriam estudar medicina, aproveitar a oportunidade de vir estudar na Itália. Então, tem alguns relatos de brasileiros aí que passaram e nos contaram isso. A gente viu que teve alguns países que provavelmente a divulgação sobre a IMET aumentou bastante. E esses países estão relativamente próximos à Itália, então não é tão distante para eles virem estudar aqui, como, por exemplo, a Turquia. Tem muita gente da Turquia, as pessoas da Turquia são não europeus. Se você for ver a lista de aprovados da Universidade de Bolonha, você vai ver que tem bastante gente ali com nome de origem turca, tá? E eu tô falando isso com propriedade, porque eu estudo aqui na Universidade de Bolonha, e a gente conversa com o pessoal, aí quantos de tal nacionalidade que entraram, quantos de tal nacionalidade que tem como não europeus lá. A gente sabe que teve bastante gente da Turquia vindo, então provavelmente a divulgação ali sobre a IMET aumentou bastante, muita gente se preparou, tiraram notas altíssimas para entrar, e a tendência com certeza é sempre aumentar, porque se você pensa em medicina em termos globais, a concorrência para estudar na Itália hoje ela não está tão alta quanto Brasil, quanto Coreia, quanto Índia. Eu tenho um colega indiano na minha turma, ele me contou a concorrência que é para entrar em universidades lá na Índia, assim, é absurdo, em comparação com o Brasil já é absurdo. Então acaba sendo mais fácil entrar aqui. Aí a Itália oferece essas bolsas de estudo com base na análise da renda familiar para algumas pessoas. Então tem pessoas que acabam se inteirando sobre como essas bolsas funcionam e elas veem viabilidade financeira em vir estudar aqui. Claro que não é uma coisa para todo mundo, depende muito do teu contexto familiar, da renda familiar, das posses da família, da universidade que você vai tentar. É bem complexa essa análise, mas tem gente que vê aí viabilidade, consegue vir. Então, com isso, a tendência de ter mais alunos internacionais, ela acaba sempre aumentando. Os cursos são cursos renomados, são cursos que têm bom ranqueamento, na verdade, no índice global. Muitas pessoas usam isso aí como uma boa porta de entrada no mundo da medicina. E, além disso, tem pessoal que vem porque quer ter a experiência internacional e tudo mais. Mas é assim, gente. Os números nos mostram ali, você olha no nosso Instagram, nota de corte do ano passado, do ano retrasado, você vai ver a diferença. E para europeu, provavelmente diminuíram as notas de corte um pouco. A gente não pode falar que diminuiu tanto, continua sendo difícil também. Quem é europeu, quem tem dupla cidadania aqui, está vendo esse vídeo e fez a prova no passado, sabe que continua sendo difícil, continua sendo concorrido. Mas caiu um pouco em relação ao ano anterior, pouca coisa. Provavelmente porque a prova de medicina em inglês e de italiano, elas se separaram ali uma da outra. E o pessoal primeiro passou em medicina italiano, garantiu sua vaga lá, e quem ficou sem vaga, ou quem queria muito medicina em inglês, que é uma exceção, é uma minoria daí, tentou o IMET. O IMET é mais caro, tá? A prova de medicina em italiano ano passado custava 30 euros, esse ano está custando 60, mas o IMET é sempre aqueles 140, 150 euros. Então, também tem essa questão financeira, é mais caro fazer o IMET, o pessoal já passou em medicina em italiano, para que eu vou me inscrever para o IMET, né? Então, para isso, talvez para o europeu, que a gente fala que é quem está aqui e que é fácil tentar a prova, né? Não precisa se deslocar, não precisa... Enfim, esse pessoal já resolveu a vida ali um pouco antes e provavelmente por isso caiu um pouco a concorrência. Isso tudo é a nossa opinião aqui, sendo colocada com base nos fatos que a gente vê. Mas é isso, gente. Eu queria dar uma palhinha aqui sobre as provas de medicina na Itália.
no contexto que a gente tem agora em 2024 para você. E é isso. Então, espero ter contribuído. E se tiverem dúvidas, escreve aqui embaixo que a gente vai responder. Beleza, gente? Obrigado pela atenção. Tchau.